Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nesse dia nós possamos adentrar um pouco mais na esperança da vida eterna. Nós estamos acostumados a ver obras de fé e fé que não tem obras. São Tiago disse: mostra a tua fé pelas tuas obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. A obra sem fé a fé sem obras é morta. E nós estamos acompanhando na vida de todas as pessoas, por exemplo, quão difícil é encontrar pessoas que dedicam de seu tempo a Deus. Das 24 horas do dia, poucos minutos são dedicados a Deus. Não é que você queira pessoas presas, pelo contrário, Deus quer pessoas livres, mas quer que essa liberdade seja manifesta, que as pessoas percebam que aquilo que eu faço na liberdade de Deus. Vemos, por exemplo, os dons. Quantas pessoas têm tantos dons, tantas capacidades humanas, pessoas que sabem muitas coisas, por exemplo, uma pessoa que um é marceneiro, outro é ferreiro, outro serralheiro, outro é construtor, a gente vê, outro é músico. Veja, por exemplo, a situação de quem é músico, quem sabe música, quem aprendeu música, ou mais ainda, quem tem o dom natural da música. Você vê aí nesses programas de televisão, crianças, às vezes, cantando de uma maneira impressionante, jovens, adolescentes, pessoas que aprenderam na sua infância o que muitas pessoas não vão saber durante todas as suas vidas. Há pessoas idosas que até hoje não sabem, por exemplo, cantar, são desafinados. Então, a gente está olhando esse aspecto, mas está vendo o quão pouco de suas vidas as pessoas dão para Deus. Isso é obra de fé. Eu tenho fé, então eu sei que cada segundo do meu tempo vai ser recompensado. Não apenas por amor à recompensa, mas por amor à minha própria vida. Quem jamais recebeu algum dom que não lhe tenha sido dado por Deus? Que mistério é esse? Que uma pessoa tem, você reconhece nele desde a infância, que tem o dom de cantar, ou que tem o dom de tocar. Às vezes a gente vê na internet crianças tocando instrumento, cantando, executando, às vezes, piano, violino, com destreza, com maestreza, coisas que pessoas que não conseguem fazer isso nem se estudassem toda uma vida. Mas parece que há uma treva que envolve pessoas que têm dons. Os dons lhes são dados por Deus. Como diz lá no Evangelho de São João, veio para o que era os seus e os seus não a reconheceram. A luz se manifestou nas trevas e as trevas não a reconheceram. A obra de fé, não só nos dons externos, assim, mas também na própria vida. Como vai dizer São Mateus quando vai dizer sobre o final dos tempos, ele vai dizer que no fim dos tempos
a predição, a grande tribulação do final dos tempos, que nós vamos viver. Alguns vão dizer, eis o Cristo aqui, capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos, se pois vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou ele está em casa, não o creiais, porque como relâmpago parte do oriente, ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Então, e depois, continuando isso, logo em seguida, Mateus vai dizer no versículo 36, ora, aquele dia e aquela hora ninguém o sabe, a hora final, a hora de Deus. Mas ele vai dizer, assim como foi nos tempos de Noé, acontecerá na vinda do Filho do Homem, nos dias que precederam o dilúvio. Vejam a expressão que ele usa, é bem fiel ao que vemos hoje. Comiam, bebiam, davam-se, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Aquilo que a gente repetia, falava sobre os dons, é isso. Hoje, você olha ao seu redor, anda pela cidade, você vai ver os bares estão cheios, passa num final de semana nos barzinhos lotados, às vezes as pessoas esperando até meia hora, 1 hora, para pegar uma mesa, para se sentar ali, comiam, bebiam. Não que você não possa se distrair, não é isso, mas assim, o tempo que você dá, é preciso essa consciência de que o tempo da vida é precioso. O hoje não voltará jamais. O que eu estou fazendo, eu só posso fazê-lo hoje. Não posso fazer amanhã. Eu não posso adiar os dias do meu tempo, da minha fé. Isso faz a fé. Às vezes eu renunciar, não digo que você vai viver se torturando 24 horas por dia, não é isso. Mas é um ato de fé, isso é a obra da fé. Eu creio que Jesus me ama. Eu creio que tudo aquilo que eu faço para conhecer a Deus, para amá-lo, para louvá-lo, há de ter uma grande recompensa. Eu creio que Jesus vai me recompensar. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer isso. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. É uma frase de Isaías que São Paulo retoma. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, como está escrito, seus olhos não viram, por mais belo que sejam todas as coisas que você já tenha visto, nada se compara ao que Deus lhe tem preparado. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você às vezes vai a um lugar e vê pessoas cantando, louvando. Às vezes eu estou numa missa e fico olhando, quando vou numa missa que as outras pessoas vê cantando, como aquilo é bonito, como a gente gostaria que aquilo se prolongasse, que aqueles dons estivessem mais tempo, mais vezes a serviço de Deus.
porque esse é o ato de fé, é dar do meu tempo para a oração, para o louvor. Aí São Mateus vai dizer, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, isso significa que cada um está procurando a si mesmo, a próprio prazer, a própria vontade, e não se preocupam com a vontade de Deus. No tempo de Noé, ninguém se preocupou. Noé construindo a arca lá, era um lunático, um fanático, mas ele sabia que aquilo não ia dar certo. É como a gente fala, isso não vai dar certo, vai virar sexta-feira, vai ter problema, você está vendo que alguma coisa não vai dar certo, vai acontecer algo ruim. Como você vê uma criança brincando num lugar perigoso, você se preocupa em acorrer, em cuidar, para que você sabe que vai dar problema. Uma criança às vezes pega uma faca inadvertidamente, você vai lá e imediatamente você pega, você procura guardar. A mesma disponibilidade com a obra de Deus. Não está certo eu gastar a minha vida, que é tão preciosa. Sabe lá quantos dias eu tenho ainda de vida ou de saúde? Eu devo fazer enquanto eu posso, enquanto eu tenho forças. Enquanto acomete-se às vezes de uma doença que te torna incapaz de falar, de fazer, de caminhar. Meu Deus, o tempo é precioso. E as pessoas não têm fé. As pessoas que não dão de suas vidas é porque não têm fé. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a fé pelas minhas obras. A fé sem obras é morta. Se você acredita que Deus, olha o que diz os Coríntios, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, então você sabe que cada pequena renúncia, às vezes custa, é claro, uma renúncia custa. Quando uma mãe renuncia ao seu sono para cuidar do filho que às vezes está doente, passa às vezes a noite em claro, o pai e a mãe cuidando daquela criança, mas está cuidando porque tem amor, porque aquela é uma vida humana, uma vida que ela ama, assim também eu amo a Deus. Eu vou renunciar muitas vezes ao meu descanso, ao meu prazer, para que eu faça as obras de Deus. Eu queira estar na presença de Deus, eu queira fazer as obras de Deus. É por isso que nós rezamos, para que sejamos iluminados em cada dia, o gesto que precisamos fazer, a palavra que precisamos dizer, se assim for necessário. A oração, porque nós amamos Jesus pediu o primeiro e maior mandamento, amar a Deus, e o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Eu quero para mim a salvação, eu quero para mim a vida eterna, assim também eu quero para todos os meus irmãos. E eu dou da minha vida para que esses irmãos também tenham vida. É por isso que o próprio Jesus diz lá no Evangelho de São João, eu me consagro por eles para que eles sejam consagrados na verdade. Ou seja, Jesus veio ao mundo e sofreu tudo o que sofreu e até a morte de cruz, para que seus irmãos conhecessem, vissem o seu exemplo e doassem da sua vida, entregassem a sua vida nessas pequenas cruzes de cada dia, para que outros nossos irmãos também recebam a vida. É porque nós temos fé, e quem tem fé renuncia ao seu prazer, à sua vontade muitas vezes. Uma mãe às vezes renuncia ao seu prazer, gostaria de estar passeando, mas precisa cuidar de um filho e não faz isso com remorso,
não faz isso com tristeza, mas faz com alegria, porque ela está cuidando daquilo, está doando do seu tempo para aquela vida que ela ama. Assim também Deus. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha, pedimos o que faz o Espírito Santo nas nossas vidas. Faz mudar toda a ótica, todo o modo de ver, todo o modo de sentir as coisas, as pessoas. Por exemplo, olha o absurdo humano que é: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, rezar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que inventam calúnias contra nós. Rezamos por eles. Já não me importa mais a recompensa humana ou a preguiça da fé. Porque a gente diz preguiça da fé? Porque eu não querer rezar, eu não querer dar da minha vida para que os outros tenham vida, pensar somente em si, nesse mundo repleto de tanta coisa, cada dia mais. Você ouve algumas vezes no noticiário, você percebe que às vezes medicamentos, alimentos transgênicos são às vezes elaborados para que tirem a vida das criaturas, ao pouco vá minando as forças das criaturas. Antigamente você via pessoas mais idosas, 70, 80 anos, fazendo serviços pesados que tinham força. Hoje, às vezes, as pessoas debilitadas, ainda novas, debilitadas, sem força para fazer as coisas. Há um clima de morte no mundo e nós devemos suplicar a vida, o Espírito Santo, para que ilumine as pessoas, ilumine os cientistas para que trabalhem em prol da vida humana, para que o amor ao lucro que faz com tanta gente morra, seja transformado num amor à vida. Todo aquele que trabalha, trabalhe por amor à vida. A ciência, os médicos, todas as ciências, sejam elas quais forem, trabalhem por amor à vida. E essa vida seja gastada, seja usada, seja entregue para a vida de todos os outros. Quando estou na presença de Deus, eu estou pedindo o Espírito Santo para que Deus atraia para si muitas almas, muitas pessoas, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Também a oração sacerdotal de Cristo, lá no Evangelho de São João, que eles Te conheçam a Ti, verdadeiro Deus, que eles sejam iluminados. Eu me consagro por eles para que eles sejam consagrados na verdade, e toda a minha vida é entregue para que eles reconheçam que sois o único Deus verdadeiro, que somente a Ti devemos adorar, nosso único Deus verdadeiro. Que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas, para que nós a entreguemos com alegria, doemos um pouco da nossa vida, e o que eu não pude doar hoje, passou, já não posso doar mais. Se eu puder doar amanhã, vai ser o de amanhã, não vai ser mais o de hoje. Ao tempo precioso que a Escritura nos convida tantas vezes. Agora é a hora da salvação. Hoje é o dia da salvação. Agora é a hora da graça, que Deus quer fazer a obra em você, em mim, em todos nós. Que o Espírito Santo nos ilumine para que neste dia e agora, daqui para frente, em todos os dias de nossa vida, nós consigamos entregar desse precioso dom que Deus nos deu, que é a nossa própria vida, dar a Deus o que Ele nos deu, dar a Deus o que Ele nos deu, o dom da vida,
Quantas pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, faziam festas, até o dia que Noé entrou na arca. Ninguém percebeu, porque estava todo mundo preocupado em se distrair, em se alegrar, em beber, em cantar coisas, né? Claro que não são de Deus. Que o nosso canto seja para Deus, para o louvor, para esse dom maravilhoso que Ele nos deu da vida, que Ele deu a vida a todos os seres, e que nós amemos todas essas vidas, e que as queiramos levar para Deus. Para isso é a nossa entrega, para isso é o nosso louvor, para isso são as nossas preces. Que Deus dê a mim e a você a força para cada dia mais, cada dia que passa, nos entregarmos nessa caminhada. Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.